Boa tarde, professor. Meu nome é Marcelo Álvares Tenenwursel. Estou gravando aqui esse vídeo para o cumprimento da atividade avaliativa 3. Sou aluno do curso de AD de Engenharia de Agrimensura e Cartografia. Vou falar um pouquinho aqui do uso da hidráulica no nosso dia a dia, né, no dia a dia da engenharia e no nosso cotidiano, e vou dar um histórico do desenvolvimento da hidráulica. Bom, começando pelo histórico, a história da hidráulica ela é marcada por desenvolvimentos significativos ao longo dos séculos. Ainda na antiguidade, civilizações como os egípcios, os romanos, eles já utilizavam técnicas hidráulicas, né, para fazer a irrigação, abastecimento de água, construção de aquedutos, transporte. Eu trago aqui uma curiosidade, né? Existem vestígios, né, de canais de irrigação ainda em épocas pré-históricas. Na região do Egito, da Grécia Antiga, né, da Mesopotâmia, também sabe-se que o rio Nilo foi represado há cerca de 6.000 anos atrás para realizar o abastecimento de água, e o rio Eufrates ele teria sido desviado também com a finalidade de abastecimento de água, né, para civilizações gregas antigas. Além disso, existem também vestígios de poços muito antigos, com profundidades surpreendentemente grandes, né, mostrando que, apesar de serem épocas muito remotas, já existiam tecnologias hidráulicas, né, capazes de abastecer as sociedades da época. Eu trago aqui algumas outras curiosidades, né, na região agora que é o Paquistão. Tem alguns vestígios de que casas eram abastecidas, né, por sistemas de drenagem que foram implantados por meio de canalizações de cerâmica, isso há cerca de 5.000 anos atrás. Existem também algumas lendas chinesas onde eram feitos controles de inundação há cerca de 4 milênios, ou seja, 4.000 anos atrás. Já na Idade Média, a hidráulica também foi crucial, né? Principalmente para o funcionamento dos moinhos de água, que foi uma tecnologia que revolucionou demais a agricultura. Depois, pulando aqui para a Revolução Industrial, foram observados diversos avanços, né, significativos em relação à hidráulica, principalmente com a invenção de máquinas hidráulicas, né, muito mais complexas, como bombas, turbinas, o que resultava em uma melhoria exponencial, né, tanto do abastecimento de água, agricultura e todas as outras atividades em que a hidráulica desempenha um papel fundamental. Já no século XX, a tecnologia hidráulica ela evoluiu com a introdução dos sistemas automáticos, né, e principalmente o avanço da computação, da internet, e isso expandiu a aplicação da hidráulica em várias áreas da engenharia e da indústria. E aí, chegando no mercado atual, né, o momento da hidráulica no mercado de hoje, a hidráulica ela desempenha um papel fundamental em diversos setores. Aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Na engenharia civil, ela é essencial para o funcionamento de equipamentos como guindastes, escavadeiras, toda a parte hidráulica também de obras civis, né? Então, encanamentos, toda a parte de construção hidráulica mesmo, né? Obras civis de grande porte, prédios, casas. Então, assim, a parte de encanamento, a parte de hidráulica, ela é fundamental. Na indústria, a gente também percebe os sistemas hidráulicos, eles são usados principalmente em prensas, transportadores, automação de processos de fabricação. A indústria também, então, precisa muito dessa disciplina da hidráulica para o desempenho das suas atividades. A agricultura, então, nem se fala, né? Principalmente sistemas de irrigação, maquinário agrícola, toda a parte do cálculo, né? Do quanto de água que precisa, né? Para o desenvolvimento das culturas. Então, assim, para a agricultura, a hidráulica é uma atividade, é uma disciplina fundamental, essencial, não pode ficar de fora do planejamento, né? No manejo, planejamento, desenvolvimento de lavouras agrícolas. E além disso, a hidráulica é crucial, né? Fundamental na gestão dos recursos hídricos, né? Em sistemas de tratamento de água, ETs, controle de enchentes. E isso demonstra a importância, né, dessa disciplina, desse campo do conhecimento da hidráulica, tanto em aplicações industriais, quanto também nas melhorias de infraestrutura, qualidade de vida, alimentação, né? A hidráulica ela permeia por quase todos os campos, né, do conhecimento
utilizados atualmente. Então, assim, engenharia civil, indústria, agricultura, gestão dos recursos hídricos, é um campo do conhecimento que não pode ser deixado de lado. Eu trago aqui algumas inovações técnicas, né? Algumas das modernizações relacionadas à hidráulica. O desenvolvimento de sistemas mais eficientes e sustentáveis, como as bombas, válvulas inteligentes, né? Que otimizam o uso de energia, reduzem os vazamentos e desperdícios. Novas tecnologias de monitoramento baseados em IoTs, são Internet das Coisas. Elas permitem o controle remoto e em tempo real dos sistemas hidráulicos, melhorando a manutenção preditiva e a eficiência operacional. Ou seja, a computação, o avanço na computação, na internet, ela também implicou um avanço exponencial, né, nos maquinários, nas técnicas, nos equipamentos relacionados à hidráulica. E essas inovações elas não só aumentam a eficiência energética, mas também contribuem para a redução de impactos ambientais. Isso representa uma evolução significativa em relação às tecnologias anteriores. Porque, como a gente viu aqui um pouco sobre o histórico, né, da hidráulica, antes não existia muito essa preocupação com impactos, né, desses equipamentos no meio ambiente. E quando essas preocupações começaram a existir, ainda não existiam tecnologias suficientes, né, avançadas o suficiente para garantir tanta uma conservação dos recursos naturais, como também a produção, né, o desenvolvimento. E hoje em dia esse trade-off ele é mais equilibrado, ele é mais balanceado, ou seja, você consegue ter equipamentos que são realmente muito eficientes, mas que também prejudicam menos a natureza, o meio ambiente. E isso é um avanço enorme. É algo que, assim, há 100 anos atrás era quase que impensado. Uma justificativa, né, do porquê que esse tema é tão importante, mais uma vez, né, pela ampla aplicação, né, e pela importância fundamental, ou seja, a hidráulica ela permeia por diversos campos do conhecimento, diversas atividades produtivas, então ela é fundamental tanto para a qualidade de vida dos seres humanos, né, para a produção de alimentos, construção civil, para as indústrias e também para o nosso cotidiano, né, porque a gente precisa da hidráulica para construir, para tomar banho, para escovar os dentes. Então, assim, ela é uma atividade, um campo do conhecimento que é fundamental. O conhecimento, né, a compreensão profunda da hidráulica é crucial para as inovações dos sistemas de gestão de água, eficiência energética em maquinário e desenvolvimento em infraestrutura urbana. E esse conhecimento não apenas enriquecerá a minha formação acadêmica, né, como estudante, mas também vai me preparar para uma carreira profissional em áreas que dependem diretamente da aplicação eficiente e inovadora de princípios hidráulicos. Eu gosto muito, né, da parte de recursos hídricos, principalmente de gestão de bacias hidrográficas, e a hidrologia ela é totalmente pautada e fundamentada em conceitos hidráulicos. Isso demonstra de forma clara como que essa disciplina ela é fundamental. E aqui eu compartilho um pouco a minha bibliografia, meus slides ficaram simples, mas espero que a apresentação tenha sido satisfatória. Obrigado, professor, um abraço.